A CPAD convida a todos para a 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, Mato Grosso. Plenárias, seminários e workshops de 15 a 18 de outubro no Grande Templo das Assembleias de Deus. Avenida Historiador Rubens Mendonça, sem número, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 12. Exortações gerais. Na lição de número 12 deste trimestre, temos como título Exortações que servem de referência cristã. Como texto áureo, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2:7. É importante destacar na ministração da lição que na carta a Tito, Paulo exorta acerca do tratamento humano e fraternal que deve ser dado a diversas classes de pessoas, não só como cristãos, membros de uma igreja local, mas como pessoas com suas carências e necessidades emocionais e físicas. A visão de Paulo era ampla, abrangente, holística. Há pessoas que, na liderança da igreja, voltam-se mais para os adultos e esquecem os jovens, os adolescentes e as crianças. Outros valorizam sobremaneira os idosos, os velhos, os anciãos, mas não dão muita atenção aos de mais idade. Mas Paulo sabia que as ovelhas do rebanho de Jesus precisam ser bem assistidas, independente de sua faixa etária, sexo ou condição social. Chama-nos a atenção o fato de Paulo escrever tanto sobre os jovens e adultos, mas parece que se esqueceu das crianças, de como a igreja local deveria tratá-los, pois não apresenta ensinos específicos, senão para filhos em geral, como em Efésios 6, 1-4. Provavelmente, Paulo teria sido casado, pois era membro do Sinédrio, conforme Atos 22, 5, 26, 10. Ou viúvo, 1 Coríntios 7, 7a. E pelo fato de ter profundo conhecimento sobre o matrimônio e suas implicações para a vida cristã. Nesta seção da carta a Tito, Paulo não esqueceu de exortar sobre o exemplo que o obreiro deve dar para com todas as pessoas, tanto da igreja como de fora. A Timóteo ele já houvera dado semelhante conselho: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. A repetição de conselho, quase no mesmo teor a Tito, revela quanto ele valorizava o comportamento do obreiro cristão, especialmente daqueles que detêm alguma função destacada de líder, ensinador ou pregador. Em tudo, diz ele, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2:7. Um primeiro ponto a destacar é sobre o que o obreiro deve falar. Após as advertências contra os que não se comportam à altura da condição de servo de Deus, Paulo adverte a Tito sobre o que ele deve dizer ou falar diante da igreja e dos homens em geral. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Sem dúvida, é uma grande lição para os obreiros cristãos em todos os lugares, em todo o tempo. Esses precisam saber expressar-se, transmitindo mensagens, ensinamentos, exortações e sermões no momento mais diverso. Saber falar é uma arte, uma virtude. E o apóstolo orienta que o parâmetro sobre o que falar é o que convém à sã doutrina, ou seja, o que é conveniente diante dos princípios da palavra de Deus. Tiago, o apóstolo de Jesus, deixou precioso ensino sobre o saber falar. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos,
mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. O púlpito é lugar de grande responsabilidade e para quem dele faz uso, a mensagem deve glorificar a Deus e ser motivo de glorificação no ministério pastoral. O servo de Deus precisa ter cuidado para não falar coisas inconvenientes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4:29. O obreiro deve ter linguagem sã e irrepreensível para o que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Num outro ponto desta lição, Paulo dá exortações aos idosos, aos jovens e servos. Ele começa mostrando como os velhos devem portar-se e diz: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Tito 2:2. Há muitos que tiveram uma formação familiar e espiritual deficiente e causam transtornos em casa e na igreja. Uma das coisas mais constrangedoras é ver uma pessoa idosa agindo de modo ridículo ou inconveniente. Os velhos crentes, conforme esse ensino, devem ser sóbrios, isto é, simples, modestos, sem exageros. Devem ser graves, ou seja, respeitosos e sérios e decentes. Isso não quer dizer que o idoso crente deve ser uma pessoa de cara fechada, ranzinza, intolerante, mas deve saber relacionar-se com todos, especialmente com os de menos idade. Os velhos crentes devem ser prudentes, sinônimo de cautelosos, devem ser sãos na fé, o que significa que deve ter segurança na sua maneira de crer e de ver as verdades e práticas cristãs. Por vezes a velhice torna-se inconveniente para algumas pessoas e falta-lhes a paciência no relacionamento com os outros. As doenças, os distúrbios próprios da idade avançada provocam alterações psicológicas ou emocionais que tornam os velhos intolerantes, grosseiros ou até agressivos. Mas é preciso saber administrar esse importante estado da vida humana. As pessoas mais novas na igreja ou na família precisam saber tratar com os idosos, que têm problemas emocionais ou físicos. Acerca dos velhos crentes, disse o salmista: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 13 a 15. Na carta de Paulo a Tito, ele também fala do comportamento das mulheres idosas e dos jovens. Quanto às mulheres idosas, diz Paulo, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Tito 2 e 3. As mulheres idosas com mais de 60 anos são pessoas que têm vivência e experiência de grande valor para ser exemplos para gerações mais novas. A santidade que se requer de todos os crentes impõe que sejam sérias no viver. Devem ser mulheres santas que não andem com atitudes e maus exemplos na igreja ou fora dela. Ainda quanto às mulheres mais novas, Paulo diz que elas devem ser prudentes, amem seus maridos e seus filhos e sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, 4, 5. Neste versículo, vemos qualidades elevadas a serem cultivadas pelas mulheres cristãs. Um outro ponto importante é acerca dos jovens cristãos. Paulo diz a Tito: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Tito 2, 6. Certamente, na época de Paulo, não havia diferenciação entre jovens e adolescentes. Todos os solteiros, em geral, eram considerados jovens. Nesta carta a Tito, Paulo chama a atenção para o comportamento juvenil, exortando os jovens a serem moderados ou comedidos, prudentes, sem exagero em seu comportamento. O apóstolo João, escrevendo sobre os jovens cristãos, mostra o perfil de um jovem salvo, que decide ser fiel a Deus. Diz o apóstolo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 João 2,14. Com esse perfil,
o jovem ou a jovem cristã demonstra moderação no comportamento pessoal, no namoro, no noivado, no relacionamento com as pessoas em geral. Nos dias presentes, grande parte da juventude cristã está prejudicada por fazer mau uso das redes sociais e muitos se desviam por causa de relacionamento pernicioso que os levam para o pecado. Finalmente, nesse trecho da carta a Tito, Paulo fala sobre o comportamento dos servos cristãos, reforçando o que já dissera na carta a Timóteo. O professor pode ressaltar esse ensino, concluindo essa seção da carta a Tito. Paulo dá um conselho pastoral bem pessoal, dirigido ao obreiro. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito 2, 7 e 8. É conselho semelhante ao que deu ao jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, 12. A Tito, o apóstolo discrimina atitudes que servem de exemplo para todos os tempos. Que Deus conceda graça a todos para absorverem o precioso ensino desta abençoada lição. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente.